Como falar de amor sem pensar em você? Como ver algo engraçado e não pensar em te contar? Como passar o dia inteiro fora de casa e ao final não pensar que na volta, quando eu chegar, eu vou te contar tudo e passar horas tagarelando sem parar, deitada na sua rede na sala, te vendo jogar algum joguinho, assistir alguma série, me contar sobre o seu dia ou te ver ansiosamente esperando a ligação da Tata. Vocês conversavam durante horas sobre os mais diversos assuntos, religiosamente todos os dias. E quando eu atrapalhava a ligação, ainda levava um grande carão. Você costumava me dizer: lá vem a filha da Madalena. Alguma conhecida sua, que sempre atrapalhava a ligação por conversar com os outros. Que saudade sinto disso. E por falar em Tata, ela e outras pessoas vão vir aqui para contar a sua história. E mais uma vez me perguntam: como falar de amor sem pensar em você? Conheçam Janete Locatelli Barbosa. Oi, o meu nome é Beloni, eu tenho 64 anos e eu sou irmã da Janete. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha irmã, que é muito fácil para mim, porque a Janete era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa humilde, era uma pessoa que pensava mais nos outros do que nela mesma. Tinha um coração enorme, maior do que ela. E a Janete era para mim a minha mãe, a minha filha, a minha irmã, a minha amiga. Bom, era tudo para mim. Quando eu tinha problemas, era para ela que eu ligava. E hoje eu sinto muita falta dela, porque a gente se falava 3, 4, 5 vezes no dia. Então, é disso que eu acho falta. Eu acho falta dos conselhos, daquela palavra amiga, daquela pessoa linda que ela era. E para mim, ela continua linda. E eu peço a Deus todos os dias para que esteja sempre com ela, porque daqui eu vou te amar para sempre. Eu te amo, minha irmã. Bom, meu nome é André, eu sou sobrinho da Janete e antes de eu gravar esse vídeo, eu estava aqui tentando me lembrar se eu tinha alguma lembrança da minha infância em que a tia Janete não tivesse presente e eu não consegui, porque desde que eu me conheço por gente, eu tenho a imagem dela. E a gente viveu muitos anos juntos, né, na mesma casa. Quando minha avó acabou falecendo, a tia Janete ela veio morar com os meus pais, né, com a minha mãe, com meu pai, comigo e com meu irmão, né. A tia Janete ela é irmã da minha mãe e vamos dizer assim, quando eu era bem pequeno, ela era, vamos dizer assim, eu tinha uma sensação que ela não era minha tia, que ela era uma irmã mais velha. E com o passar do tempo, essa relação, né, que ela, apesar de ser minha tia e eu achar que ela era uma irmã mais velha, ela foi se modificando. E ela se tornou, eu diria sem sombra de dúvidas, uma segunda mãe, né? Ela sempre cuidou de mim como se fosse um filho também, né? Todas as lembranças que eu tenho dela dessa fase são tendo um carinho por mim realmente de mãe, e eu também sempre tive um carinho
gigantesco pela tia, como se ela fosse uma mãe para mim mesmo. A memória, a lembrança dela é tão forte, foram tantas coisas que a gente viveu junto, que ela nunca vai ser esquecida. É isso. Olá, meu nome é Ledi e eu moro em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e recebi um convite muito gentil da parte da Natália para fazer um breve relato da minha amizade com a mãe dela, a Janete, que foi uma pessoa que eu conheci e que fez parte da minha vida. A gente se conheceu nos anos 90, por aí, até 92, foi o período que a gente conviveu. E a gente se conheceu numa fase muito bonita da vida. A gente se conheceu na adolescência. Mas não era um momento assim tão confortável para nós duas, porque ambas nos conhecemos devido a termos perdido nossas mães. Que foi uma coisa muito significativa para ela e para mim. Tanto que quando a mãe dela faleceu, ela veio morar em São Miguel com a irmã dela e o cunhado, e foi através dessa parte dolorosa da vida dela que nós nos conhecemos. Mas daí ela morava na Vila Militar dos Sargentos e a gente tinha uma turma muito gostosa, onde a gente quase todos os dias jogava vôlei no clube e a gente ficava horas intermináveis conversando sobre coisas interessantes e outras nem tão interessantes assim, só bobeiras no final do dia no portão da casa dela. Foi um período muito gostoso, muito agradável, muito significativo e muito intenso também. E quando veio a notícia que o cunhado dela tinha conseguido uma transferência e que a gente ia ficar morando bem distante, foi uma coisa bem difícil, foi uma amizade bem dura de perder de proximidade, assim, para mim. A gente mora em Santa Catarina e eles se mudaram para o Nordeste, né? Ficou bem longe pra gente. E na época não tinha as facilidades de hoje, a gente continuou se escrevendo cartas e mantendo um contato por algum tempo. Mas, devido a algumas coisas, isso acabou ficando meio inviável e a gente se perdeu. Depois, com as redes sociais, a gente se achou novamente. Fiquei muito feliz em sempre ter notícias dela, mas a gente nunca conseguiu mais se ver pessoalmente. Isso era um projeto que tinha ficado para esse ano e infelizmente não aconteceu mais. Mas ela sempre foi uma pessoa muito especial para mim, de uma amizade sincera, de um sorriso muito franco e sempre uma pontinha de tristeza naquele coração que a gente se compreendia muito bem. Então, é uma perda muito grande para mim, mas fico feliz com a família que ela gerou, com a filha linda que ela tem. Saudades imensas da Janete. Amigos e familiares falam de você com tanta facilidade, e tudo isso deve-se ao fato da pessoa simples, amorosa e contagiante que você foi. Relatos descontraídos de estar na sua convivência permeiam muitos depoimentos. E como era bom estar na sua presença. Bom, meu nome é Marcos Ferreira, eu sou sobrinho da tia Janete. As lembranças que eu tenho dela sempre são boas, são muita lembrança de infância, porque como a gente tinha quase a mesma idade, ela veio morar de Caçador para Palmas, onde era a nossa casa, quando era muito nova, sei lá, 10, 11 anos, por aí, imagino, não lembro direito. Mas as lembranças que eu tenho são de infância, são só lembrança boa. A gente brincava muito junto, por ter a mesma idade, brigava muito também. Uma vez que eu até cortei os dedos dela com a faca, uma vez. Mas eu só tenho lembranças boas e coisa boa para pensar dela, né? Infelizmente ela nos deixou, né? Mas continua morando no meu coração. A sua partida foi precoce, mas a sua vida foi marcante. E como foi? Você marcou pessoas às quais não tinha nenhuma intenção e deixou um pedaço com cada uma delas. Lembrar de você é como dito por Sarlo em sua obra Tempo Passado. Propor-se não lembrar é como se propor não perceber um cheiro, porque a lembrança, assim como o cheiro, acomete até mesmo quando não é convocada. Vinda não se sabe de onde, a lembrança não permite ser deslocada. Pelo contrário, obriga a uma perseguição,
pois nunca está completa. A lembrança insiste porque, de certo modo, é soberana e incontrolável, em todos os sentidos dessa palavra. Poderíamos dizer que o passado se faz presente, e você se faz presente em todos os momentos. Oi, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Emílio. Hoje eu me encontro aqui para fazer esse depoimento para a Janete. Feliz por ser um documentário acerca da formatura da minha filha, que cursa jornalismo e resolveu homenageá-la de maneira tão singela com este documentário. Mas, ao mesmo tempo, não gostaria de estar aqui para poder fazer esse depoimento devido às circunstâncias que ocorreram com seu falecimento. Nós nos conhecemos há 32 anos atrás, praticamente, quando a Janete veio morar no Ceará, em 1991. Em 1992, nós começamos a ter contato e, dali, surgiu em mim um interesse muito grande pela pessoa. Além da simpatia, de toda a prestatividade que ela tinha, atenção com todas as pessoas da rua, uma mulher muito bonita. Aqui no Ceará nós chamaríamos de galego, a gaúcha. E muitos amigos nossos se interessaram, ficavam deslumbrados com ela, mas ao passo que fomos nos conhecendo, e no período de uma festa junina, nós começamos a namorar. Isso ocorreu no dia 3 de junho de 1992, e pouco tempo depois nós estaríamos noivos. Aqui a gente tem uma lembrança do noivado, que foi um jantar simples, entre famílias e tal, para a gente comemorar o nosso noivado. E ao passo que o tempo foi passando, em setembro de 93, após 1 ano e 3 meses de namoro e noivado, nós nos casamos. Vivemos por 27 anos juntos, né? Foram 27 anos bem felizes, 27 anos de um bom convívio, mas o destino nos apontou alguma coisa que não era satisfatória. Então, dizer mais uma vez, gratidão por tudo que você foi na minha vida, nas nossas vidas, minha, da Natália, dos nossos familiares, dos nossos amigos, por toda a luz. Mas, assim, queria fazer só uma ressalva. Quando eu estava me preparando para esse vídeo, Natália sugeriu alguns pontos e pediu que eu falasse, além de suas qualidades, da pessoa que você era, alguma coisa que fosse marcante em você. Você, como uma boa virginiana, era uma pessoa muito obstinada e muito opiniosa. Eu me lembro até de uma expressão falada com a vovó Anitta, né? Alaxativa, quer dizer, taxativa. Isso era uma qualidade sua, uma virtude, melhor falando. Uma pessoa que se determinava, mas que era bem opiniosa e tal, em que o gênio sempre determinava suas ações. E graças a Deus, as suas ações, os seus pensamentos, por mais que muitas pessoas não o compreendessem, eram sempre pensamentos corretos, né? Momentos felizes, a Natália também pediu para a gente comentar. Nós tivemos vários. Todos os finais de semana eram momentos felizes, onde nós podíamos estar reunidos em casa, eu sem trabalhar, e você depois que deixou de trabalhar também, quando a Natália já estava crescidinha. Então, você resolveu deixar o seu serviço fora de casa e ficar só tomando conta de nossa família. Aqui, mais uma vez, minha gratidão. Foram momentos sempre felizes quando nós saímos. Nossa condição não nos propiciava tanto lazer extraordinário, mas os momentos que a gente buscava ter sempre eram juntos. Tanto que nós estendimos aqui para os nossos parentes vizinhos, para que a nossa família fosse o máximo possível unida, fosse uma família que tivesse laços de cumplicidade. Nossa última viagem foi uma viagem maravilhosa. Nós fizemos aquela viagem para o litoral do Natal, conhecemos um local bem bacana. Quando vinha para cá fazer essa filmagem, me lembrei disso. Nem estava lembrado que a Natália tinha falado que era para a gente citar momentos felizes, mas me veio à cabeça, e também vendo umas imagens outro dia, de uma foto sua no catamarã, a gente indo para os Parrachos. Um sorriso sempre largo, aberto, um sorriso de felicidade.
muito me regozijo lembrar disso, mas como eu gostaria que ele fosse presencial novamente. Eu pensei que eu fosse falar 10, 15, 20 minutos, mas a voz me embarga e eu não consigo mais prosseguir daqui. Mas quero deixar bem claro toda a minha admiração, toda a minha gratidão, o meu amor, sem nenhum fundo de hipocrisia. Por mais que nosso relacionamento tenha sido cesseado depois de um tempo, o meu amor por você era muito grande. Foi um amor muito grande de esposo e de amigo que eu não consegui preservar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão por tudo que você foi na minha vida. Foi um prazer viver com você. Até breve. Meu nome é Rômulo César Barbosa. Eu atualmente moro aqui no bairro Jockey Club, aqui em Fortaleza. Mas durante a minha infância e a minha adolescência e juventude, morei por 20 anos próximo ao Colégio Militar de Fortaleza. E na época em que eu morava lá, evidentemente morava com meus pais, meus irmãos, né, minha família, conheci no final da década de 1980 para o começo de 1990, uma moça que foi morar próximo à nossa casa, que é a Janete Locatelli. Janete morava com a sua irmã Beloni, seu cunhado Jonas e os seus sobrinhos Adriano e André. Então a gente, naquela época, não tinha os entretenimentos de hoje, de celular e internet e tudo. A nossa brincadeira era a calçada de casa, era a esquina, e aí a gente se conhecia ali da vizinhança. Janete, como uma de nossas vizinhas, né, a gente passou a conhecer, e aí nessa época, final de 80 para começo de 90, a Janete começou a namorar com meu irmão, o Emílio, que é o meu irmão mais novo. O namoro seguiu até que no ano de 1993 eles casaram, né? Então a gente evidentemente se aproximou ainda mais e a gente passou a conviver mais pertinho com a Janete e ver a Janete, a pessoa que ela era, né? Pessoa muito simpática, uma pessoa, né, que chamava muita atenção por conta da sua altura, né, que é uma menina vinda do sul, diferente de parte das nossas meninas aqui de Fortaleza, né, ela é uma altura já bem diferente. A Janete devia ter aí perto de 1,80 m e chamava atenção por conta dessa sua altura, né? Mas assim, Janete é uma pessoa de um coração assim imenso e, como eu já disse, a gente começou a se conhecer mais ainda depois do casamento dela com meu irmão, e nós passamos então a ver a pessoa que foi a Janete. Uma pessoa amiga, uma pessoa alegre, uma pessoa que era preocupada e empenhada em ajudar todos quantos ela se aproximassem, não é? É uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa realmente digna de toda a nossa consideração, de todo o nosso apreço, né? Janete foi casada com meu irmão aí mais de 20 anos, né? 25, 27 anos, eu acho, e nos deu aí no ano de 2001 um presente muito grande, muito bom, que foi a Natália, que é a Natália, né? Sua filha dela, do meu irmão, e trouxe ainda mais alegria e felicidade para nossa família, né? A Janete, durante bom tempo, morou na casa dos meus pais, juntamente com o Emílio e com a Natália, e ela, como eu já disse, aquela pessoa que estava sempre pronta para ajudar aqueles que estavam perto, né? Minha mãe, meus irmãos, meu pai, enquanto foi vivo. E a Janete, então, foi essa pessoa que nos deu um exemplo de vida, assim, digamos, invejável, né?
ela nunca mediu esforços para estar ali do nosso lado, dando o apoio que precisasse, né? Então a gente foi convivendo, foi vendo a forma como a Janete se comportava, o compromisso que ela tinha, o tempo em que trabalhou fora de casa, que ela, durante algum tempo ela trabalhou em clínica médica, e a gente sempre viu a responsabilidade que ela teve, que ela tinha enquanto trabalhadora, enquanto pessoa responsável pelos compromissos que assumia, né? A gente então conviveu aí durante mais de 30 anos aproximadamente, até que a gente, no ano de 2022, depois de algumas consultas e alguns exames, a gente teve a infelicidade de ter a Janete diagnosticada com uma doença que muitas vezes a gente se assusta, né? E com ela não foi diferente, claro. E a gente então teve aí essa interrupção da nossa convivência por conta desse problema de saúde que a Janete teve e que lamentavelmente coincidiu com a sua partida. E hoje, digo mais uma vez, a gente vive com você através da figura e da companhia da Natália. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um descanso que você merece. Falar da Jan é falar de integridade, bondade. A Jan era, como ela gostava de ser chamada, ela era casada com o irmão do meu esposo, e chama de concunhada, né? Mas na verdade ela era minha irmã do coração. Era muito querida, muito presente, e na hora do socorro ela estava sempre pronta para ajudar a mim ou qualquer um que pedisse socorro a ela. Era muito alegre, tinha uma gargalhada contagiante e muito prestativa, muito querida, e estava sempre pronta para receber a gente com um bom café e o seu bolinho de chuva. Apesar de não entender muito sobre a eternidade, eu acredito que ela está num bom lugar e ela ainda vai trazer muita saudade aos nossos corações. Olá, eu sou a Adena e hoje eu vim falar da Janete, uma pessoa incrível que passou pela minha vida, pela vida da minha família. E para os mais íntimos, quem conhecia chama de Jan, eu chamo de Jan. A Jan, ela era muito alegre, dava umas gaitadas tão grandes que a gente ficava alegre com a gaitada dela, que era tão alta e daquelas gaitadas bem gostosas. Era uma pessoa também que ajudava muita gente. Estava ali sempre à disposição de ajudar a todos. E a gente ficava sempre juntas em datas comemorativas. Nas minhas datas comemorativas, de aniversário, essas coisas, sempre ela estava presente. E eu me lembro que em um Natal, o meu filho mais velho não gostava de queijo e ela tirou ele no amigo secreto. E ela comprou um queijo e na hora que chamou para dar o presente dele, ele era pequeno, aí ela foi e deu. Quando ele abriu o queijo, foi aquela cara, aquele constrangimento. Mas no final deu tudo certo, que ela tinha comprado outro presente, ela pegou o queijo e deu o presente para ele, aí depois ficou tudo de boa. E o meu filho mais novo, o André, ele tinha mania de medir a geladeira. Ele ia lá, media assim a geladeira, ia andando até chegar nela e ele dizia que ela era a mesma medida da geladeira. E isso, por muito tempo a gente ria e ela não esquecia de jeito nenhum desse episódio. A Jan não era daqui do Ceará, ela era do Paraná. E sempre ela falava arrastando o S. Quando foi um dia, a gente falando de alguma coisa, aí ela dizendo, eu gostei. Aí pronto, gente, até hoje a gente ainda fala esse eu gostei, lembrando dela. Porque ela arrastava bem o S, que ela não era daqui do Ceará e a gente daqui não tem mania de arrastar o S.
E vou dizer uma coisa. Se você esquecesse de alguma coisa do passado ou que não quisesse lembrar, nem se preocupe, viu? Que ela lembraria com perfeição, com detalhes de coisas de 15 anos para trás. E aí, ela tinha a memória gigante. Eu nunca conheci ninguém com uma memória tão gigante que nem a dela. Coisas que ninguém lembrava, ela estava ali para lhe lembrar, viu? Com detalhes. Coisa de anos-luz. Teve uma boa parte da vida da Jan que logo quando inventaram esses joguinhos de celular, ela jogava muito no celular. E eu ainda hoje sou influenciada por ela para jogar aquele joguinho Candy Crush. Quem ainda lembra do Candy Crush? Influenciada por ela. Sempre a gente ficava trocando aqueles bichinhos do Candy Crush. E ainda hoje eu jogo, só me lembro dela. E hoje, para finalizar, eu quero só dizer, Jan, você se foi e hoje é só saudades. Oi, eu sou Juliana Barbosa, eu tenho 32 anos e eu sou sobrinha da Janete Locatelli Barbosa, é a minha tia Jan, que sempre esteve presente na minha vida ao longo de todos esses anos e que eu trago com muito carinho dentro do meu coração, com muitas memórias que são importantes para mim e que eu vou guardar para sempre, dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa linda, dessa pessoa gentil, que foi a minha tia. As lembranças mais antigas que eu tenho dela são de quando ela me botava para dormir na rede, eu bem pequena, e ela cantava aquela música do Balão Mágico, Ursinho Pimpão. E eu tenho muito, muito carinho e muita saudade dessa época. E ela sempre gostou de cantar essa música para eu dormir. E quando a Natália nasceu, ela até tentou cantar também, mas a Natália chorava porque achava triste. E aí ela começou a cantar outras músicas para a Natália. Eu lembro que quando a Natália ainda estava na barriga dela, quando a minha tia já estava grávida, ela botava as músicas da Enya para acalmar, para tranquilizar, para trazer paz pro bebê. E ela sempre teve esse cuidado, e sempre, desde que ela soube que estava grávida da Natália, ela estava feliz e que ela estava ansiosa e cuidando da Natália, amando a Natália de todas as formas. E ao longo de todos os anos, tudo que a tia Jan fez foi amar os outros, foi ser gentil, foi se doar, foi cuidar da família dela, foi dar amparo, dar carinho. E eu tenho muitas memórias disso. A tia Jan também sempre foi muito alegre, muito divertida, muito feliz. A gente saía e ela brincava e ela ria. E a risada da tia Jan é inesquecível, porque ela ria com vontade, ela ria com amor, ela ria com tudo que ela tinha. E ela não tinha vergonha nenhuma de demonstrar os sentimentos dela, sabe? E todo mundo que escutava a tia Jan rindo tinha vontade de rir também, sabe? É até uma característica muito marcante dela. A tia Jan sempre foi uma pessoa muito boa, muito gentil. E eu tenho muitas, muitas lembranças do dia a dia, de chegar da escola e a gente conversar por muito tempo. Eu ia pra cozinha e ela tava lá e conversava, e a Natália também tava. Ela, a tia Jan, gostava muito de contar sobre as coisas da época da infância dela, da juventude dela, sobre os pais dela do Sul. E todas as vezes que ela contava, por mais que fossem várias vezes e que a gente já soubesse de toda a história, mas era bom ouvir de novo, assim. Às vezes até eu me pegava falando, e aquela vez, e a tia Jan contava tudo de novo como se fosse da primeira vez, e a gente ria, e era muito, muito bom, sabe? E a tia Jan era uma pessoa que se entregava para os outros, ela era uma pessoa que olhava para os outros, que escutava os outros, que dava o seu melhor para os outros. Ela nunca foi o tipo de pessoa que virava a cara, nunca foi o tipo de pessoa que, quando conversava com você, ficava pensando em outras coisas e não prestava atenção em você. Ela sempre prestava total atenção em você. Ela sempre olhava, sabe? Sempre cuidava, sempre dava importância para tudo que você falava, para tudo que você dizia. E ela realmente participava
da vida da gente. A tia Jean gostava de se doar para os outros, ela sempre se doou muito. E não só para a família, sabe? Ela também se doava muito para os amigos ou para pessoas que ela conhecia, assim. Era de graça, era sem pedir nada em troca, nunca pedia nada em troca. E muitas vezes ela se doava e algumas pessoas não sabiam reconhecer tudo que ela fazia, sabe? Muitas vezes essas pessoas não sabiam agradecer e não era nem questão de agradecer. Às vezes as pessoas acabavam não dando valor, sabe? E mesmo assim ela continuava fazendo. E eu me lembro várias vezes que tanto eu e a Natália a gente chegava e dizia: Tia Jean, por que você faz isso? Essa pessoa não tá nem aí pra você. E mesmo assim ela falava: Júlia, ela me chamava de Júlia, ou então pra Natália: filha, a gente dá o que a gente tem. Essa é a frase que mais me lembra a tia Jean, sabe? Assim, que mais reflete como a tia Jean era. A gente dá o que a gente tem. Ela era esse tipo de pessoa. Que se entregava ao máximo, sem esperar nada em troca. Eu me lembro de uma vez quando eu tava no colégio e eu participava da quadrilha do colégio e tinha ensaio uma vez por semana só e era tudo muito corrido e eu não tava indo muito bem nos ensaios e eu não podia faltar. E aí eu sempre ia sozinha de ônibus e o meu tio passava pra me pegar pra voltar com ele. E aí teve uma greve de ônibus e a minha avó disse: não, você não vai porque os ônibus estão parados e tudo. E a tia já não pensou duas vezes. Ela disse assim: não, Júlia, eu vou contigo, eu te levo. Ela foi comigo. Na volta, os ônibus pararam totalmente e ela teve que voltar andando pra casa. E quando eu cheguei, eu fiquei sabendo desse tia Jean. E ela disse: não tem problema. Foi uma boa caminhada. Era assim que ela fazia. Ela dizia: ai, Júlia, foi bom pra mim que eu andei, que eu fiz exercício. Ela disse: não tem problema, não se preocupa, sabe? A tia Jean foi uma segunda mãe pra mim, sabe? Como eu falei, ela sempre esteve presente na minha vida. A gente morava junta e ela sempre estava aqui em casa quando eu chegava do colégio. A gente saía muito juntas. Quando a Natália nasceu também, a gente ficou muito próxima e ela falava pra mim: Júlia, você é como uma filha pra mim. Eu amo você como uma filha. E eu sempre amei a tia Jean como uma mãe. A gente saía e todo mundo falava: ai, que eu era parecida com ela, que eu parecia ser filha dela. E ela chegava e falava pra minha mãe: olha, Célia, disseram que ela parece a minha filha. Ai, meu Deus. A gente sempre teve esse vínculo, sabe, de confidente, de conversar por horas e horas e horas. E sempre se apoiar, sabe? Ela me apoiava muito e eu apoiava ela. E a gente construiu essa relação, sabe? E eu tenho a minha tia Jean como uma mãe. Eu tenho a Natália como uma irmã. E eu sou grata a Deus. Eu agradeço muito por essa família que Ele me deu. Por essa família maravilhosa que Ele me deu. Pela bênção de ter convivido com ela. Pela oportunidade de ter aprendido várias coisas com ela. E eu sou muito grata, de verdade.
de verdade mesmo, assim. Oi, gente, eu me chamo Sara Barbosa. Participar desse projeto é algo que, embora sensível, é muito especial, porque é ter lugar de fala no espaço de homenagem a uma pessoa que marcou muitas vidas, inclusive a minha. A tia Jean, assim como nós carinhosamente a chamávamos, na verdade, não tinha nenhuma relação sanguínea comigo. Ela era casada com o irmão do meu pai, logo a tia torta, que de torta não tinha nada. Ela foi uma pessoa que sempre esteve na minha vida. Quando eu nasci, ela já fazia parte da família. Então, eu não tenho nenhuma lembrança de alguma fase minha que a tia Jean não esteve presente, né? E quando eu falo presente, não era só pela conveniência familiar, era presente de verdade. Eu lembro que, pelo que minha mãe conta e por algumas fotos, quando eu comecei a me entender por gente, a tia Jean tinha um cabelo muito longo, muito bonito. E quando criança, eu tinha uma toalhinha de capuz que eu colocava e ela ficava longa nas minhas costas e eu sempre imitava a tia Jean, dizendo que aquela toalha era um cabelo igual ao dela, porque eu admirava muito. E aí, para simbolizar bem essas memórias, eu separei até uma foto, que eu não sei se vai dar pra ver bem. Ó, ela tinha um cabelão bem grande e aqui eu imitava a tia Jean, com a toalha de capuz. Eu dizia que meu cabelo era grande, bonito, igual ao dela. E assim, ainda na inocência, eu já queria imitar a tia Jean. E depois que eu fui me entendendo por gente, eu entendi que eu tinha influência e tinha vontade de imitá-la não só mais no aspecto físico, mas no aspecto humano, porque a tia Jean era uma pessoa que não se apegava a laço sanguíneo, ela não se apegava à condição financeira, ela não se apegava a nenhum tipo de conveniência, ela conseguia colocar o coração dela em absolutamente tudo que ela fazia, em absolutamente todos os lugares que ela estava. E assim, ela participou de tudo nosso, né? Outra foto que eu separei para simbolizar a lembrança foi de uma apresentação na escola. Essa aqui é a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão e a tia Jean, porque ela era tão mais que uma tia torta, né? Chegava muitas vezes a ser uma mãe, que ela fazia questão de não perder nenhuma apresentação nossa na escola. E se a gente fazia uma foto da apresentação do Dia das Mães, da tia Jean tinha que ter uma, porque ela muitas vezes foi isso pra gente, né? E assim, a tia Jean, ela nos ensinou sobre doação, a tia Jean nos ensinou sobre bondade, né? De forma muito simples e muitas vezes silenciosa. Ela estava sempre fazendo bem, ela estava sempre preocupada com todo mundo. Eu acho que, inclusive, isso vai ser uma fala unânime, né? Principalmente para nós que dividíamos muito o dia a dia com ela, né? A tia Jean era aquela pessoa que, se você elogiasse a blusa dela, ou colar, ou brinco, na próxima oportunidade que ela lhe encontrasse, ela trazia para lhe dar, porque ela não se apegava a preço, ela se apegava a valor. E isso nos ensinava diariamente. A tia Jean era aquela pessoa que, se vinha para a festa de Natal, a última preocupação era estar bonita e produzida para uma noite de fotos. Ela vinha mais cedo para lavar o banheiro, para ajudar a cozinhar, para arrumar a casa. Então, assim, nós poderíamos, né, eu poderia falar mil coisas sobre a tia Jean, mas a marca da doação que ela tinha, assim, é algo que eu, assim, exalto como uma das coisas mais belas, né, que a tia Jean tinha. E eu lembro que agora, recentemente até, eu depois de grande, já trabalhando, eu um dia reclamei que eu levava na minha lancheira uma garrafinha com leite que derramava. E na outra semana, ela mandou entregar na minha casa uma garrafinha de uma marca específica que não derramava, porque ela se preocupava com a gente, nos detalhes, né? Ela se preocupava no nosso bem-estar, assim, nas pequenas coisas. Então, eu poderia, assim, falar muitas coisas da tia Jean,
todas muito boas, né? Mas, assim, seria mais do mesmo, né? A tia Jean, ela deixou essa marca, né? E eu sou muito privilegiada por ter tido a tia Jean, como eu disse, em todos os momentos da minha vida, né? Eu nasci já com a tia Jean existindo e prestes a completar meus 30 anos, né? Infelizmente ela partiu. E hoje a tia Jean representa uma saudade sem socorro, mas um dia ela já representou muita luz, muita vida, muita bondade, muita doação ao próximo. E o que nos conforta é saber que ela está curada, que ela não sente mais dor, que ela está em repouso e que ela deixou uma marca, um legado muito grande na vida das pessoas, né? Então, é alguém que a gente lembra, assim, com muito carinho, né? É alguém que eu lembro como uma segunda mãe, né? Facilmente eu atribuo esse título à tia Jean, era uma segunda mãe. Então, assim, a minha honra, né? A minha honra a tudo que a tia Jean representou e a minha eterna saudade a uma pessoa única e que sempre nos influenciou pro bem, não mais do que isso. Oi, meu nome é Lucas, eu sou namorado da Natália, então eu sou genro da Janete. E não era assim que eu chamava, né? Eu chamava ela de gordinha, o apelido que eu dei pra ela e pegou. Ela adorava, e aí a Natália começou a chamar ela assim, então todo mundo chamava ela de gordinha. E a gente acabou tendo uma relação muito próxima, porque ela me tratava como filho, né? E assim, eu me sentia filho, eu me sentia acolhido, eu me sentia amado. Sempre que eu chegava lá, a gente tinha ótimas conversas. Assim, era ótimo, entendeu? A minha relação com ela era maravilhosa. E é muito marcante porque sempre que eu ia buscar a Natália, ou eu passava um tempo lá, aí eu subia as escadas, ia lá pro quarto dela e a gente ficava conversando. E ela tinha uma gargalhada que, assim, contagiava, tornava todo mundo feliz no ambiente. Então ela era essa pessoa alto astral, sabe? Não foi sempre assim, né? Quando eu cheguei lá, quando eu comecei a namorar a Natália, teve um período muito grande da vida dela, né? Principalmente nesses últimos 4 anos, que foi do divórcio, que ela teve que superar esse luto, né? E foi algo que foi interessante acompanhar, porque deu pra ver a evolução, deu pra ver ela entendendo quem ela era, ela se descobrindo cada vez mais, e assim, a ponto que era perceptível que ela era outra pessoa, assim, muito mais feliz, muito mais alegre, e também é uma pessoa que, por conta de tudo isso, deixa uma falta muito grande, sabe? Eu tive lá na casa dela algum tempo depois, né, do falecimento, e é muito ruim. É um mal-estar enorme, assim, porque ela é a pessoa que tornava aquela casa viva, que tornava aquela casa uma casa, sabe? E não ter ela mais lá é solitário. Se você fecha a porta, você escuta nada, sabe? E aquilo não era assim. Aquilo era muita alegria, era risada, era comida boa, sabe? E hoje é insuportável, sabe? Você entrar naquela casa, não dá. E os meus pontos mais marcantes com ela foram lá dentro. Foram quando a gente comprou um sapato errado e cabia no pé dela e ela começou a vestir e falou assim, não, já imaginou uma senhora usando isso? Ou quando ela falava assim, me mostra a foto do Filipão. Tipo assim, minha família, Felipe é um primo meu, né? Na minha família apareceram muitas crianças recentemente e ela mesmo sem conhecer, eu conhecendo muito pouco, ela adorava ver as fotos, mandar presente. Então ela é muito carinhosa, ela sempre foi carinhosa e ela sempre foi a pessoa que gostou de amar, de cuidar, de dar carinho, sabe? E a gordinha era assim, a gordinha era esse amor de pessoa, esse carinho, é isso que ela significa pra mim, sabe? E até hoje entrar no quarto dela é muito difícil. É muito difícil porque você sente o cheiro dela, você vê o lado da cama que ela ficava, você vê a cadeira que ela comprou e nunca usou, você vê as roupas que ela tinha escolhido, sabe? As santinhas espalhadas pelo quarto, a Moana, que ela gostava muito. Então, assim, era muito divertido, era muito divertido. E ela era essa pessoa divertida, sabe? Então, ela deixa essa falta. E até hoje,
Eu olho pra Natália, pô, a gordinha amar saber disso, a gordinha morrer de rir. A gordinha, a tia Jean, ela tinha uma amizade muito grande, muito interessante com um colega meu. Que ela falava, não sei quem é lindo, mas o meu Paulão. E a gente acabava de rir, porque o Paulo ele é besta, mas a tia Jean conseguia deixar ele tímido. Era muito engraçado. Era muito engraçado. Então, ela era essa pessoa que gostava de brincar, de cuidar. Né? Sempre que a gente levava amigos lá, eu e a Natália, ela tratava os amigos dela como se fossem filhos dela. Então, tinha janta, tinha tudo. Pra mim, a tia Jean é isso. Pra mim, a tia Jean é essa leveza, esse carinho, esse cuidado. Então, é isso. Bom, essa talvez tenha sido a parte mais difícil, porque o que eu posso falar de você, mãe? E se eu esquecer de algo? E se eu não lembrar de tudo? E se eu falar errado? Muitos medos me paralisaram até agora. Muita ansiedade e saudade me consomem sobre tudo isso. Mas no final é tudo muito simples, porque é sobre você. E não existe pessoa no mundo que eu conhecesse melhor que você. Então vamos lá. Janete Locatelli Barbosa, nascida no ano de 1972, no dia 27 de agosto, registrada apenas um mês após o seu nascimento por conta do atraso de seus pais em fazer seu registro, Janete era filha de Arlindo Locatelli e Natália França Locatelli. Ela é a mais nova dos 6 filhos do casal. A princípio deveria ter sido chamada de Celoni, a junção do nome Sueli e Beloni, suas irmãs mais velhas. Mas por algum motivo, minha avó decidiu colocar o nome Janete. Inclusive, você sempre falava que amava o nome Celoni e que conheceu apenas uma pessoa com esse nome em toda a sua vida, e que o nome Janete era um nome nojento de se pronunciar, como se fosse uma pessoa besta, e você não gostava. Na sua infância, Janete era uma menina muito alegre, que gostava de brincar fora de casa com seus amigos. Podia ser qualquer tipo de brincadeira. Ela amava se divertir. Sua mãe, como ela sempre contava, não gostava muito que ela saísse para brincar, e por muitas vezes gerava uma grande briga. Janete amava sair de casa para visitar seus irmãos, ir à casa das vizinhas e suas amigas, e quando estava em casa, ajudava bastante seus pais. Janete teve muitos momentos bons em sua infância, e alguns não tão bons assim. Na sua adolescência, sua mãe ficou doente, e então, para ajudá-la, Janete resolveu por conta própria largar seus estudos e se dedicar 100% em ajudar a sua mãe. Um certo dia, Janete e sua mãe tiveram uma discussão, por conta que ela queria ir passar o Natal na casa de sua irmã mais velha, Sueli, que morava em Palmas, no Paraná, e sua mãe não deixou. Com isso, sua mãe a mandou lavar umas cortinas e durante esse tempo ela passou mal e chamou por Janete. Da primeira vez, por estar chateada por conta da briga, Janete fingiu que não escutou, e ao ser chamada pela segunda vez, ela respondeu e foi ver o que sua mãe queria. Ao chegar na sala, encontrou sua mãe caída no chão. Nesse momento, correu para a casa da vizinha para pedir ajuda, e então a levaram ao médico. No caminho, sua mãe ia deitada em seu colo, segurando em sua mão, e no meio do percurso do hospital, a soltou. Ao chegarem, o médico informou que Natália, mãe de Janete, havia falecido ainda no caminho ao hospital, de um ataque cardíaco fulminante, no dia 21 de dezembro de 1988. Meu nome é em homenagem à sua mãe, essa que infelizmente você perdeu cedo demais. Você com apenas 16 anos e a sua mãe com 56. Quem diria que teríamos isso em comum? Eu nunca pensei que aconteceria isso quando você me contava essa história. Após o falecimento de sua mãe, Janete se mudou de Caçador para São Miguel do Oeste, para morar com a sua irmã Beloni. Janete chamava carinhosamente Beloni pelo apelido de Tata. Nessa mudança, a figura da então sua irmã passou a se transformar em uma figura materna, e elas estabeleceram um vínculo tão forte que essa relação se manteve por toda a vida de Janete. Nessa nova etapa de sua vida, Janete ajudava Tata com tudo. Ela amava cuidar de seus sobrinhos, André e Adriano, e tinha boas histórias sobre os dois, a maneira como brincavam e alegravam seus dias. O marido de sua irmã, Tata, era militar, e com isso, no ano de 1990, eles se mudaram por conta do trabalho dele para Fortaleza. Mais especificamente no bairro Leopoldina, próximo ao colégio militar, onde seu sobrinho Adriano estudava. Aqui em Fortaleza, Janete viveu a maior parte de sua vida. Ela fez boas amizades, arranjou seu primeiro emprego em um consultório de um dentista
e conheceu Emílio César Silva Barbosa, que logo viria a se tornar seu namorado e depois seu marido. Janete se casou com Emílio no ano de 1993 e após o seu casamento foi morar com Emílio na casa da sua família. Por toda a sua vida, Janete sempre teve o sonho de ser mãe e após o seu casamento ela engravidou. Entretanto, por complicações na gravidez, ela perdeu seu primeiro bebê. E só após 9 anos de casamento, Janete teve sua única filha, Natália, uma menina que nasceu no dia 21 de dezembro de 2001 e que recebeu esse nome para homenagear a sua mãe. Oi, eu sou a Natália e tenho 22 anos e hoje, por meio desse documentário, busco homenagear a minha mãe, Janete, que sempre foi minha melhor amiga, companheira, confidente e incentivadora. Desde sempre foi a melhor mãe do mundo, sempre conversava sobre tudo e se interessava sobre tudo. Sua postura era tão acolhedora que todos os meus amigos e amigas sempre iam na minha casa só para conversar com ela. Sim, ela era muito legal. Mais legal do que eu, e todos a amavam. A mamãe era o tipo de pessoa que você podia confiar e contar tudo sem ser julgado. Ela se interessava e se mostrava preocupada e participava da sua vida, sem querer se intrometer, só apenas por cuidado e zelo. Partilhamos inúmeras memórias, dentre elas engraçadas, felizes, tristes ou apenas memórias comuns, mas que mesmo em sua simplicidade eram de extremo significado. Acho que o que eu mais lembro quando penso em você é dos nossos momentos em que eu, sempre muito falante, conversava com você por horas, de assuntos sérios a besteiras. Você me contava sobre o dorama ou novela chinesa que estava assistindo, dos jogos que estava jogando, dos assuntos que havia descoberto, afinal éramos melhores amigas, e você me contava tudo. Todas as noites, mesmo tendo o meu quarto, sempre preferi dormir com você. Adorava atrapalhar o que você estava fazendo e escutar você reclamar dizendo: Natália, fala logo tudo de uma vez, porque você está atrapalhando a minha série, e se fosse eu fazendo isso, você já estaria com raiva de mim. E mesmo eu falando que ia parar, eu não parava, e você nunca ficava com raiva de mim. Não mais do que 5 minutos. Era o que você dizia: filha, a mãe não fica com raiva de você, só por 5 minutos, depois passa. No ano de 2022, quando descobrimos que você estava com câncer, foi um dos piores dias da minha vida. Passamos um mês inteiro no hospital fazendo exames para descobrir o que você tinha, e somente no dia 23 de dezembro de 2022 que o médico deu o diagnóstico de câncer no pâncreas e no duodeno. Nesse dia, eu tinha ido para casa para descansar e já estava voltando, quando o médico passou no seu quarto e lhe deu a infeliz notícia. Você logo me ligou para contar. E mesmo sabendo do diagnóstico da sua doença, ainda pensou primeiro em mim, em como eu receberia a notícia, se eu estava acompanhada, se alguém poderia estar comigo caso eu passasse mal com um aviso. Lembro de você perguntar tudo isso antes de contar. E assim que contou, nossa, eu não sei nem descrever. Foi um sentimento que eu não conseguia pensar em nada. Falar nada, eu só sentia. Só sentia medo e vontade de chorar, mas não chorar normalmente. E se gritar pedindo ajuda, como se aquilo fosse curar você. Ao chegar no hospital, tentei ser forte, para não te deixar assustada. Mas infelizmente eu não consegui. Chorei a noite inteira e tentei ao máximo esconder que chorava para você não ter medo. Ainda em dezembro, você iniciou seu tratamento quimioterápico. E mesmo com toda a rotina nova, de idas ao hospital, medicamentos e cuidados redobrados por conta da sua doença, você ainda fazia questão de estar presente para mim. Me ligava para saber se ainda estava no estágio, se tinha almoçado e que horas ia chegar em casa. Se preocupava com absolutamente tudo. E também participava de tudo. Lembro que uma das últimas conversas que tive com você no WhatsApp foi perguntando sobre um desenho de pixel que eu fiz para um trabalho no estágio. E você prontamente me respondeu me dizendo o que achava. Oi, filha. É a mais linda que tem, a do fundinho verde. Oxe, coisa bonitinha. Se bem que a primeira eu também gostei. A primeira e a terceira é tudo igual, né? A primeira, a terceira e a quarta. Mas a caramelo ficou lindinha. Um pouco antes da sua cirurgia, eu vi uma oportunidade de fazer um intercâmbio por meio da faculdade.
Esse intercâmbio iniciaria muito tempo depois do prazo que o médico tinha estabelecido como você já estaria curada e vivendo normalmente. Então eu acabei me inscrevendo. Quando eu contei, você ficou ligeiramente preocupada, pois achava que o intercâmbio era imediato, no período que você ainda estaria fazendo a quimioterapia e antes mesmo da cirurgia. Mas eu expliquei para você e você logo entendeu e me apoiou. E no dia 14 de abril, dia que você foi realizar a sua cirurgia, você contou a todos os médicos e enfermeiros que eu havia passado, mas na verdade ainda não tinha feito nem a entrevista. No dia 15 de abril, fui te visitar pela primeira vez na UTI do hospital. E mesmo tendo sido uma cirurgia longa, que a deixou bastante fraca, afinal, tinham sido 9 horas de cirurgia, eu via no seu rosto esperança. Você conversava e me contava o que aconteceu na cirurgia, segundo o que o médico tinha lhe dito. E assim passamos o horário de visita. Isso se repetiu por 3 dias, e no início do 4º dia, seu médico me ligou para dizer que você estava com uma hemorragia e precisava de uma cirurgia de emergência. Ele pediu que eu fosse o mais rápido possível para o hospital, e assim eu fiz. Cheguei no hospital e eles tinham levado você para fazer a cirurgia por volta de 20 a 30 minutos antes de eu chegar. Eu esperei durante 3 horas, até a sua cirurgia terminar, e o médico vir falar comigo. Nesse momento, tudo o que ele falava me deixava desesperada. Não consigo nem lembrar agora o que ele disse direito. Apenas lembro de perguntar se era apenas eu e você, se era apenas eu que cuidava de você, e que agora, na verdade, ele não sabia mais quanto tempo demoraria para você melhorar. E antes ele tinha dito que você melhoraria em 1 semana. Depois disso, ele disse que não sabia nem se você melhoraria. Ele terminou de falar e eu logo corri para te ver. Eu nunca tinha visto você daquele jeito, tão abatida, com uma aparência cansada. Ali eu já não via mais a minha mãe. Tentei falar com você, mas você não respondia. Por conta dos efeitos dos remédios que eles haviam lhe dado, você não se mexia, você não respondia, você só estava dormindo. Eu logo me desesperei. Comecei a passar mal e fui correndo para o corredor do hospital. No outro dia, dia 19 de abril, eu tinha uma consulta à tarde, no horário da primeira visita da UTI, e não fui te visitar, mas iria na visita da noite. Nesse dia, meu padrinho e minha prima foram para conversar com o seu médico. Eles me ligaram e eu estava em casa, e falaram basicamente o que o médico tinha dito no dia anterior. Eu não me sentia bem, e não consegui te ver. E como eu queria ter ido te ver, mas eu preferi ficar em casa. Com isso, recebi o resultado que havia passado no intercâmbio. E a princípio fiquei muito feliz e queria te contar tudo. Mas logo fiquei triste por lembrar que você não estava acordada por conta dos medicamentos e do estado grave que você estava pós-cirurgia. E eu não iria conseguir te contar. Nesse momento, eu liguei para minha madrinha e para minha prima e contei tudo para elas. E as duas falaram a mesma coisa. Não se preocupe, sua mãe sabe o que você passou e depois você poderá contar para ela. Após isso, eu passei a noite triste, com uma sensação muito ruim, que nunca havia sentido antes. Eu sentia medo, eu sentia tristeza. Eu estava paralisada, novamente. E por um momento eu senti um mal-estar muito grande, como se eu não sentisse nada. E após um tempo, lembro-me de algumas pessoas aparecendo na porta do meu quarto para dar a infeliz notícia de que você havia tido um ataque cardíaco e que não tinha resistido. Mais uma vez, não consigo descrever o que eu senti. Achei que era mentira, que era uma brincadeira de mau gosto e que nada jamais aconteceria com você. Eu chorei, eu gritei, eu parei e ali eu fiquei. Fiquei até o outro dia. Te ver no velório foi a coisa mais difícil que eu já passei na vida. Eu estava do seu lado, mas você já não respondia. Eu conversava com você
mas você já não estava mais ali. Eu tocava na sua mão ou no seu rosto e só sentia frio. Um frio tão grande e interminável que me deixava parada ali mesmo, congelada naquele momento. Eu via as pessoas à sua volta e todos choravam. Eu via em seus rostos um pouco do que você foi para eles. E então os observava chorar novamente. Aquele dia não foi marcante só para mim, mas foi para todos os que você amou e para todos que te amaram. Agora, por que arco-íris? Bom, você sempre amou a música Somewhere Over the Rainbow, mesmo não sabendo o que ela falava. Sempre que eu escutava essa música com você, você ficava emocionada. E no dia do seu velório, eu a dediquei e disse a todos: procurem minha mãe em arco-íris. Afinal, o que mais poderia representar você do que um lindo arco-íris que se põe ao céu após um dia cinzento de chuva? Arco-íris que representa a união do céu e da terra, que contempla as mais lindas cores e que é tão bonito de se ver e admirar. Nesse momento, eu via você como um arco-íris na minha vida. E um dia após o seu falecimento, uma amiga que estava fazendo um intercâmbio no mesmo lugar que eu iria fazer, postou umas fotos. E nessas fotos aparecia um arco-íris na frente da casa dela. Eu tomei a liberdade de contar para ela sobre o que tinha falado no seu velório e sobre a música que havia dedicado para você. E sabe o que ela falou? Ela disse: estou morando aqui há 8 meses e essa foi a primeira vez que vi um arco-íris. Naquele momento eu sabia que era você. Eu sabia que você estava me mostrando que estava bem, que estava saudável e em um lugar melhor, e que sabia que eu tinha passado no intercâmbio. Não só nesse dia, mas em outro dia você se mostrou presente por meio de arco-íris também. Lembro de falar pro Lucas: quero ir à praia, eu quero ver minha mãe. Algo me dizia que se eu fosse à praia, haveria. No final, acabei não indo por ter passado a noite chorando. Chorando tanto que mal respirava direito de tantas saudades suas. Mas ao acordar, vi por meio das redes sociais de vários amigos que tinham ido à praia o registro de lindos arco-íris no céu. Mãe, você pôde me ver crescer. Não muito, mas por toda a vida que tenho agora. Infelizmente, não vou poder ver você envelhecer. Mas na minha memória tenho sua imagem preservada. E para além disso, posso a ver se pôr, depois de um escuro, cinzento e chuvoso dia, em uma imensidão de cores e sua infinidade de caminhos, sempre posta ao céu como uma fresta, ou por melhor dizer, toda uma esperança, saudação calorosa e companhia interminável, que ilumina e incendeia por onde quer que esteja. Você é agora meu arco-íris, as cores do meu dia e minha motivação diária. Amo lhe ver não apenas em memórias e nos meus pensamentos, sonhos e registros do celular, mas principalmente quando a vejo no céu. Você é infinita, bem como a infinitude de um arco-íris, onde não conseguimos encontrar seu começo e nem fim. Como dizem ditados populares, a pessoa que percorre o arco-íris e chega ao seu final, encontrará um baú de ouro com as maiores riquezas do mundo. E no momento em que eu contemplar todos os meus dias de vida, sei que irei percorrer o arco-íris e conseguir chegar ao ouro, que diferente do que falam, não ouro um metal brilhante ou um elemento químico, e sim uma riqueza muito maior, que para mim é estar na sua presença, com incontáveis dias de um sorriso alegre, de uma gargalhada sincera, sem medo e sem preocupação, de um ombro amigo, de uma companhia extraordinária, da sua presença sutil e ao mesmo tempo avassaladora. Mãe, da onde estou, consigo ouvi-la gargalhar, na imensidão da sua infinitude de paz, saúde, cuidado, amor, sinceridade e a mais contagiante alegria. Esse documentário é para você. Eu te amo para sempre.